Tudo começou, na verdade, não só a reclamação do Dudu no vestiário lá no Chile, né, na derrota do Cruzeiro para o Palestino, aquela derrota por 2-1 na Sul-Americana. Tudo ali, na verdade, foi o estopim, né, para que pudesse acontecer. Quando o Dudu vai para a reserva, assim como o Gabigol, sobretudo os dois, que são as principais contratações do Cruzeiro para a temporada, eles tiveram uma conversa muito clara, muito franca com o Leonardo Jardim, que trabalha assim, ele trabalha muito na franqueza com os jogadores. Ele apresenta o porquê de ter sacado principalmente os dois jogadores, os dois atacantes, e aí essa conversa fica muito clara, pelo menos do ponto de vista da comissão técnica. Passa exatamente o que precisava para que esses jogadores pudessem voltar e retomar essa condição titular. Então, quando vem a entrevista ainda no vestiário do Chile, quando o Cruzeiro perde para o Palestino, isso acaba incomodando muito a comissão técnica do Cruzeiro, porque houve transparência por parte da comissão técnica cruzeirense. Então, essa declaração, ela de fato não caiu muito bem, pelo contrário, foi muito mal recebida pela comissão técnica e, claro, a diretoria do Cruzeiro, que apoia de forma incondicional o técnico Leonardo Jardim, abraçou a ideia. Então, o jogador teria sido afastado no primeiro momento, mas aí as coisas caminham para que de fato o Dudu não siga mais no Cruzeiro. As conversas acontecem para que tudo possa ficar bom para todas as partes, né? Para o Cruzeiro e também para o Dudu, mas de fato a tendência hoje é que o Dudu não siga no Cruzeiro para o restante da temporada. Ô Lélio, esse tipo de situação, por mais franqueza que haja, né, a gente sabe que o investimento foi alto no caso do Dudu. Não seria uma situação fácil deixar o Dudu também sair do Cruzeiro, mas vale lembrar aqui o que o próprio Pedro Lourenço falou em entrevista neste programa. Está insatisfeito, paga a conta e segue. Você acha que é assim fácil? Aí vai depender de um acordo de ambas as partes, né, Dimara? Mas, assim, quando o Leonardo Jardim falou ontem que ele não era por causa das declarações, e sim pelo que havia acontecido, né? Foi um fato interno. E isso você conhece melhor do que a gente aqui, sim, porque você esteve do outro lado. Isso aí com certeza foi uma briga feia que teve. Entendeu? Isso aí pra mim tá muito claro. E aí o Leonardo Jardim comigo, ele não joga mais. Deve ter chegado a esse ponto. Uhum. Então, como o Dudu, ele até tem um contrato no Cruzeiro, mas ele não pertence ao Cruzeiro porque ele veio com o passe dele, né, com os direitos econômicos e federativos pertencentes a ele. Eu acho que isso torna uma provável saída até mais tranquila, desde que haja um acordo aí entre as partes, como eu falei. Mas mas era pra chegar a esse ponto mesmo. Pois é. É porque o negócio foi feio, isso aí com certeza. O Seabra, se fala também que muito, e aí dentro disso que o Rafa trouxe, que essas questões de bastidores envolveram também o fato de entre aspas, estou colocando aqui entre aspas, o que importa é o salário em dia e não o fato de eu estar jogando ou não. Bom, aí eu não sei, eu não vou comentar sobre isso porque eu não sei. Mas enfim, o fato é, o Dudu foi ao microfone e deu uma declaração completamente, na minha opinião, desnecessária. Não tinha nenhuma necessidade, ou a não ser que o Dudu queira provocar uma situação, né? Aí sim, tudo bem, vai lá no microfone, fala o que quer e depois vira isso tudo aí. A situação no Cruzeiro antes dessa vitória contra o Vasco já não estava... Continua a pressão, né? A vitória deu uma aliviada e tal, amenizada, mas a pressão continua e ela é muito grande. Do torcedor, interno, da SAF, dessa campanha ridícula que o Cruzeiro faz na Sul-Americana. No Brasileiro tá ali no G4, mas ainda tá patinando muito, não dá pra ter muita confiança ainda. E o Dudu vai lá e joga mais um pouquinho de gasolina na fornalha, né? Então eu achei completamente desnecessário, não sei se o Dudu quis criar uma situação, mas ficou parecendo, né? Porque... E depois veio o Pedrinho, fez aquele sinal também de vai sair. E aí a coisa toda foi desenrolando desse jeito. Eu acho que
até o Thiago César, um abraço pro Thiago César, cruzeirense, mandou mensagem aqui perguntando se eu não acho que o Cruzeiro errou ao trazer o Dudu. Não, eu não acho não. Até disse lá quando o Cruzeiro contratou o Dudu, e repito, falei, olha, aquilo que o Dudu fez no meio do ano passado, 2, 3 jogos aí bom, a torcida não lembra mais nada disso. Mas aí chegou nesse ponto, né? E a coisa tava toda desandada, eu até acho que o Dudu foi sacado do time no balaio do Gabigol aí, né? Tem que tirar as estrelas, vai o Dudu pro espaço aí pro banco. Eu não tiraria, acho que ele não merecia banco nesse momento, mas também o Dudu não tá com essa bola toda a ponto de reclamar de reserva, né? Tá jogando razoavelmente bem, tava fazendo? Tava, mas não a ponto de abrir o microfone e falar que não sabe por que foi pra reserva, não. Já disse, só pra finalizar do meu ponto disso aí. Jogador, quando é escalado como titular, o treinador não precisa ir lá e falar com ele por que ele escalou. Quando tá sacado também, pra mim, não precisa não. E me parece que nessa situação ainda houve a conversa, né? No caso do Gabigol, é legal a gente explicar aqui também que a princípio não houve um questionamento do Gabigol em relação à reserva, né? Esse foi o grande diferencial do que aconteceu com o Dudu, né? E foi público, né? Ninguém aqui tá escondendo nada, ele publicamente disse que não estava legal e pronto, foi isso que aconteceu. Tem aquelas histórias, né? Às vezes você persegue tanto, né, uma determinada coisa, situação, pessoa, você quer tanto que a pessoa esteja, né, próxima e tudo mais, como aconteceu no ano passado, e quando vem acaba virando um grande de um pesadelo. E me parece que essa história do Dudu tá virando um pesadelo, e até porque a gente sabe que existe hierarquia, tem quem manda, né? Esse tipo de situação questionada é sempre bastante difícil. Na sua opinião, Rafa, e até pelo que a gente conhece dos jogadores do Cruzeiro, conhece de um time de futebol num todo, não é necessário que as pessoas se amem profundamente, nem queiram ir para campo achando que todo mundo vai para casa do outro quando termina o jogo, que tudo é legal, que tudo é bacana, que tudo se dá bem, né? Mas é necessário que se cumpra um protocolo, né, que é feito por cada time, por cada associação, né, seja ela SAF ou não, né, de que as pessoas precisam manter uma linha de conduta, né? E quando você questiona a sua reserva, você não questiona só a sua reserva, você questiona o cara que está entrando no seu lugar, você questiona quem está entrando como titular. Você questiona uma série de fatores que implicam diretamente no futebol que é coletivo. Na verdade, esse caso do Dudu, ele acontece em meio a uma série de erros, pelo menos na minha opinião. E aí vai também da gestão do Cruzeiro. Acho que vale todo mundo fazer uma meia-culpa, né? Do que tem falado, do que tem demonstrado, do que tem explanado para o torcedor, alguns problemas que eles deveriam ficar, pelo menos nesse primeiro momento, ser internos, né? E aí o Dudu, ele mostra essa insubordinação, né? Depois de uma conversa, um bate-papo, e a princípio um acordo com a diretoria em que tudo seria tratado de uma maneira não pública, vamos dizer assim. E aí o Dudu, na primeira oportunidade que tem, ele demonstra isso. Depois de não ter jogado bem, por mais em que pese, e aí eu tô com a maioria de vocês, né, quando a gente fala que o Dudu talvez não estivesse naquela leva dos 7 jogadores que foram substituídos depois do jogo contra o São Paulo, que vinham jogando e foram para o banco de reservas, mas a gente tem uma série de jogadores que foram para o banco, esperaram o momento, Lucas Silva, Christian, Vidalba, uma turma que estava nessa leva aí que soube esperar. Então faltou o Dudu esperar um pouquinho, o momento dele, trabalhar, como o Gabriel Barbosa tem feito, né? Se lá na frente ele vai se revelar, se não vai gostar, se para ele também não foi justa essa opção do técnico Leonardo Jardim de colocá-lo no banco de reservas, que ele possa se manifestar de outra forma, né? Não assim, acho que no grito ninguém vai recuperar essa condição de titular, o torcedor estava vendo e viu a reação do Cruzeiro, pelo menos numa tentativa de mostrar isso, de mais vitalidade, de mais imposição física, principalmente dentro de campo, porque tecnicamente a gente praticamente não viu o Cruzeiro esse ano, né? Viu o jogo só contra o Bahia e que ali deu tudo certo com a turma que foi trocada. Então eu acho que é o momento de trabalhar, é o momento de fazer mais e cada um também assumir a sua parcelinha de culpa também, porque tem muita gente envolvida nessa história do Dudu, não só o Dudu.